Vamos continuar a resolução de exercícios sobre o sistema financeiro nacional e sobre os mercados financeiros. Veja a questão número 7. Define-se mercado, tracinho, lacuna, como o conjunto de operações de transferência de recursos financeiros de prazo médio, longo ou indefinido, efetuadas entre agentes poupadores e investidores por meio de intermediários financeiros. Qual das 5 alternativas completa corretamente a lacuna? Letra A, mercado de capitais. Letra B, mercado de crédito. Letra C, mercado cambial. Letra D, mercado monetário. Ou letra E, mercado financeiro? Qual dessas 5 alternativas responde corretamente ao enunciado e completa corretamente a lacuna? Qual opção você assinala? Resposta correta, letra A. O mercado de capitais é o conjunto de operações de transferência de recursos financeiros de prazo médio, longo ou indefinido, efetuadas entre agentes poupadores e investidores por meio de intermediários financeiros. A palavra-chave para a solução dessa questão é a expressão indefinido. O mercado de capitais é o único segmento do mercado financeiro onde existem operações de prazo indefinido. Os demais segmentos não têm operações de prazo indefinido. Se não fosse esta expressão, poderia haver uma confusão. Poderia também ser interpretado como mercado de crédito. Mas, na verdade, é mais adequado o mercado de capitais, porque o mercado de capitais transfere recursos entre poupadores, pessoas com recursos em excesso, agentes superavitários, e investidores. Pode ser empresas com necessidade de recursos, mas o que define o fato de ser mercado de capitais é o prazo indefinido. E é o que exclui o mercado de crédito, porque o mercado de crédito não tem operações de prazo indefinido. As operações de crédito, empréstimos ou financiamentos, podem ser de curtíssimo, curto, médio ou longo prazo, mas não de prazo indefinido. Toda operação de crédito tem um limite para concluir aquela operação. O mercado cambial não é uma operação de transferência de recursos entre poupadores e investidores. Não é uma transferência de recursos financeiros entre agentes superavitários e deficitários. O mercado cambial é aquele que processa operações baseadas em moeda estrangeira. O mercado monetário é aquele que define a taxa de juros. É o mercado entre os bancos e o Banco Central, formado pelo Open Market e pelo interbancário. Então, não são operações de prazo médio, longo ou indefinido. Pelo contrário, as operações do mercado monetário entre os bancos e o Banco Central, definindo a taxa de juros, são de curtíssimo prazo. E mercado financeiro, na verdade, é o conjunto daqueles 4 segmentos. O mercado financeiro é composto por 4 segmentos, também chamados de mercados, que são o mercado de capitais, o mercado de crédito, o mercado monetário e o mercado cambial. Vamos para a próxima questão. Diz a questão número 8. Em relação às sociedades corretoras de valores, é correto afirmar: letra A, para o exercício de suas atividades não dependem de autorização da CVM. Letra B, são instituições fiscalizadas pelo Banco do Brasil. Letra C, não operam em bolsa de valores. Letra D, compram, vendem e distribuem títulos e valores mobiliários por conta de terceiros. Ou letra E, operam com a concessão de crédito de curto e médio prazo para consumo e investimento das pessoas físicas. Qual dessas 5 alternativas responde corretamente ao enunciado da questão? Qual opção você assinala? Resposta correta, letra D. As corretoras de valores compram, vendem e distribuem títulos e valores mobiliários por conta de terceiros.
As corretoras de valores são instituições que atuam como intermediárias no mercado de capitais. Elas negociam valores imobiliários por conta de terceiros, cumprem ordens dos investidores no ambiente do mercado de capitais, principalmente na Bolsa de Valores. E também participam do processo de underwriting, de distribuição de valores imobiliários. Vamos ver por que as demais alternativas estão erradas. A letra A está errada porque, para o exercício das suas atividades, dependem de autorização da CVM. Elas são autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Para uma corretora se constituir, depende de autorização do Banco Central. Mas para atuar no mercado de valores imobiliários, depende de autorização da CVM. Então, o não ali está indevido e torna a afirmativa errada. A letra B está errada porque o Banco do Brasil não é uma autoridade fiscalizadora. O Banco do Brasil é uma instituição financeira pública, mas é uma instituição financeira. Quem fiscaliza a atividade das corretoras de valores no mercado de capitais é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. A letra C está errada porque elas sim operam em bolsa de valores. As corretoras sempre operaram na bolsa de valores, porque até 2007 as corretoras eram as donas da bolsa. A bolsa era uma associação civil cujos sócios eram as corretoras. A partir de 2007, com a transformação em sociedade anônima e posteriormente da fusão da BMF com a Bovespa, é que a bolsa passou a ser realmente uma empresa, uma sociedade anônima de capital aberto. E em 2009 o Banco Central e a CVM autorizaram as distribuidoras a também operarem no ambiente de bolsa, mas as corretoras sempre tiveram essa autorização. Então dizer que não operam em bolsa de valores está errado. E a letra E está completamente errado, porque corretora de valores não concede crédito. Corretora de valores não capta recursos por depósitos para conceder crédito. Corretora de valores opera como intermediário no mercado de capitais. Quem opera com captação de recursos para a concessão de crédito são as instituições financeiras propriamente ditas, monetárias e não monetárias. Vamos então para a próxima questão. Uma questão de falso e verdadeiro. Vamos, cada uma das afirmativas, são 3 afirmativas sobre o Conselho Monetário Nacional. O enunciado diz que o Conselho Monetário Nacional é o órgão normativo do Sistema Financeiro Nacional, sendo também o organismo responsável pela fixação das diretrizes das políticas monetária, de crédito e cambial do país. Acerca da composição e atribuições do CMN, analise os 3 itens a seguir e assinale corretos e errados. Falso ou verdadeiro? Primeiro item. A partir da Lei 9.069/95, que criou o Plano Real, o Conselho Monetário Nacional passou a ser composto pelos seguintes membros: Ministro da Fazenda, presidente; Ministro-chefe da Secretaria de Planejamento, hoje denominado Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão; e pelo presidente do Banco Central, que a partir de 2004 passou a ter status de Ministro de Estado. Esse item está correto ou errado? Verdadeiro ou falso? Esse item é verdadeiro. A partir da medida provisória 542, de 30 de junho de 94, aprovada como lei 9.069/95, que foi a lei que criou o Plano Real, a partir deste momento o Conselho Monetário Nacional passou a ser composto pelos seguintes membros: Ministro da Fazenda, presidente do Conselho Monetário Nacional; Ministro-chefe da Secretaria de Planejamento, hoje denominado Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão; e presidente do Banco Central, que a partir de 2004 passou a ter status de Ministro de Estado. Esta é uma citação do meu livro Sistema Financeiro e Bancário, editado pela editora Campos Eusebia. A pergunta é uma citação literal que está correta.
Vamos ao próximo item sobre o Conselho Monetário Nacional. Pergunta ao item. São atribuições do Conselho Monetário Nacional, entre outras, adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia, regular os valores interno e externo da moeda, autorizar emissões de papel moeda, aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central. Este item, em sua opinião, está correto ou errado? Esse item é verdadeiro ou falso? Esse item é verdadeiro. Vamos recordar atribuições do Conselho Monetário Nacional. É atribuição do Conselho Monetário Nacional adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia. É atribuição do Conselho Monetário Nacional regular os valores interno e externo da moeda. É atribuição do Conselho Monetário Nacional coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública. É atribuição do Conselho Monetário Nacional autorizar emissões de papel moeda. E é a atribuição do Conselho Monetário Nacional também aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central. Como estão citadas na questão, a questão está correta. A terceira afirmativa diz que o Conselho Monetário Nacional não pode, em nenhuma hipótese, outorgar ao Banco Central o monopólio das operações de câmbio, ainda que venha a ocorrer grave desequilíbrio no balanço de pagamentos ou houver sérias razões para prever a iminência de tal situação. Esse item está correto ou errado? Esse item é falso ou verdadeiro? Esse item é falso, porque o Conselho Monetário Nacional pode sim, na hipótese de que venha a ocorrer grave desequilíbrio no balanço de pagamentos ou haja sérias razões para prever a iminência de tal situação, nesta condição, o Conselho Monetário Nacional pode outorgar ao Banco Central o monopólio das operações de câmbio. Este poder, esta competência está atribuída ao Conselho Monetário Nacional pela Lei 4595 de 1964. Portanto, quando a alternativa diz que não pode em nenhuma hipótese, está errado. E sobre as instituições financeiras, essa afirmativa está certa ou errada? É falsa ou verdadeira? A afirmativa diz que consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, apenas as pessoas jurídicas privadas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade própria. Esse item está certo ou errado? Falso ou verdadeiro? Esse item é falso. É falso, primeiro porque não são apenas as pessoas jurídicas privadas que são instituições financeiras. Também as pessoas jurídicas públicas, quer sejam sociedades de economia mista, quer sejam empresas públicas. Se fossem apenas as pessoas jurídicas privadas, você não estaria aqui, porque não haveria instituições financeiras públicas que admitissem seus empregados por concurso público. Então, já começou errado ao dizer que são apenas as pessoas jurídicas privadas. E o outro erro da afirmativa é falar custódia de valor de propriedade própria, porque a atribuição da instituição financeira é proceder à custódia, à guarda de valores de propriedade de terceiros. Então, esses são os dois erros da afirmativa. A afirmativa correta seria dizer o seguinte: consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenham por atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valores de propriedade de terceiros.